Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fontanes Filmes Podcast, o podcast que vai impactar a sua vida e a sua carreira. Hoje com uma convidada muito especial, ela é mentora de corretores de planos de saúde e vai ensinar pra gente como você, corretor, pode vender todos os dias, alcançar constância, previsibilidade e ganhos aí na sua carreira. Estou falando dela, Andresa Teixeira. Seja muito bem-vinda, Andresa. Obrigada, Larissa. Viu? Fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Tenho certeza que hoje a gente vai fazer muita troca de valor. Já gostei muito, já conversamos pra caramba aqui, foi maravilhoso. E tenho certeza que vai ser ótimo. Gente, tem muita coisa pra essa mulher entregar pra gente. Eu já tava aqui aprendendo que ela, acima de tudo, ela é corretora, né, gente? Então, ela já tava falando aqui a importância de ter um plano de saúde. Então, a gente não tem, eu não tenho, meu marido não tem. Eu falei assim, caramba, como é que a gente tá saindo na rua aí sem ter um plano de saúde? Não sabe, né, como que vai ser o nosso dia. Tem coisa que a gente não tem controle. Então, a gente vai aprender um pouquinho aí sobre o seu universo. Só que antes da gente falar sobre o universo de planos de saúde, Andresa, eu quero saber quem é Andresa Teixeira. Coloca todo mundo aqui na mesma página. A Andresa por trás dessa Andresa mentora. Quem é a Andresa Teixeira? Fala pra gente. Antes de entrar na mentora, na corretora, eu sou a Andresa que sonha, que tem propósitos, que tem objetivos. Sou filha, sou mãe, sou casada, né? E trago todos os meus valores pro que eu faço, porque eu entrego hoje. Muito bom, é isso, é sobre isso. E eu quero entender um pouco mais sobre o seu universo, né? O que levou você a falar assim, cara, eu quero trabalhar ajudando outros corretores a se tornarem corretores de sucesso, para sair muitas das vezes daquele lugar de, eu não tenho resultado, eu não tô conseguindo, um mês é bom, o outro não é bom. O que levou você, já que você falou que é de propósito, né? Você é uma mulher de propósito acima de tudo. Tudo que você faz é pensado num propósito muito maior. Então conta pra gente o que levou você a escolher esse universo do plano de saúde e depois pegar todo esse conhecimento e transferir para outros corretores também. Como você falou, Larissa, é uma questão de propósito mesmo. Quando eu entrei no mercado de plano de saúde, não foi uma coisa intencional, né? Foi uma transição de carreira, foi um convite. Na época, meu pai estava entrando para venda, meu pai que era um cara de administrativo, de financeiro, e ele falou, vem que isso aqui é para você, vem que isso aqui você vai se dar bem. Eu estava em outro ramo, eu sempre trabalhei com vendas, desde que eu comecei, desde que eu me entendo por gente, eu trabalho com venda. Mas em outros segmentos. E aí eu conheci o plano de saúde, foi aos poucos, mas me apaixonei. Sou muito grata por ter conhecido esse mercado, porque realmente é um mercado que tem muita oportunidade, é um mercado que abre muita porta, que dá para você ter uma qualidade de vida muito diferente, não só financeiramente falando, mas qualidade de vida pensando a nível de tempo, de estrutura, de localização. Então isso me encantou. E quando eu entrei no mercado, eu estava recém-casada, juntando as escovas de dentes ali e construindo a nossa vida. Meu marido ganhava pouco na época, a gente tinha ali o dinheiro do aluguel, mas a gente precisava fazer mais do que isso. E o plano de saúde, ele realmente transformou a minha vida, ele transformou a minha história. Ele abriu muitas possibilidades, muitas portas. Foi com o dinheiro do plano de saúde que a gente casou, foi com o dinheiro do plano de saúde que a gente conseguiu ter muitas realizações. E olhando para o mercado, eu vejo que esse é um desafio para muitos corretores que estão ali há anos. Eles sabem do produto, eles conhecem o que eles vendem, mas eles não conseguem vender tanto quanto gostariam. E como eu consegui trazer esse método, foi um propósito meu trazer essa oportunidade para que outros corretores também consigam alcançar o que eu alcancei. Muito bom. E quais foram as dificuldades que você encontrou nesse caminho? Porque você veio de um outro mercado, de outras experiências, então eu imagino que nessa transição eu já transicionei, foi um desafio, abrir mão de algumas crenças. Então, assim, quais desafios assim você encontrou nesse processo de transição? O primeiro desafio foi encontrar pessoas que estavam dispostas a ensinar, a falar sobre, a mostrar o caminho. Porque é um mercado que as pessoas se fecharam muito para isso. E eu acredito exatamente no contrário. Quem divide, multiplica. E eu acho que quanto mais você ensina,
mais você cresce. E esse é um... Mas foi um desafio, uma coisa que mexeu comigo no começo. Eu trouxe a minha expertise, já trabalhava com vendas há muito tempo, então eu adaptei o que eu fazia, aprendi muita coisa nova, mas com certeza você conhecer o produto é delicado, porque é um produto que a gente lida com vida, né? Saúde, as pessoas usam no momento mais delicado da vida delas. Então, a pessoa contrata o plano estando bem, mas ela usa num momento de fragilidade. Então, você tem que ter muita atenção no que você está vendendo, no que você está oferecendo. São muitas regras diferentes, então tudo isso foi muito desafiador. Passado o entender o que você está vendendo, vem os desafios do dia a dia, de manter uma consistência, de saber qual é o caminho e qual é a direção que você precisa seguir para ter um resultado consistente. Entendi. Porque é muito comum você dar aquela ansiedade do caramba, como é que vai ser o próximo mês? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir repetir um resultado bom que eu tive? Mas quando você sabe o que fazer para isso, é absolutamente possível. E esse mercado de plano de saúde é um mercado tranquilo, assim, de fidelizar clientes? Ou o cliente vem, fica um tempo, vai embora, ele indica? Como que é essa relação do corretor com o cliente? Tudo é uma questão de estratégia, né? Quando você tem estratégia, fica muito mais fácil. Ele é um mercado que o cliente ele fideliza com você desde que você saiba fazer, desde que você saiba mostrar o seu valor para esse cliente. Mostrar para ele que ele pode contar com você. Então, fazer um acompanhamento é muito importante. Não é só a venda, Larissa, mas é o pós-venda. É o que eu entrego para o meu cliente depois. Muitos corretores acham que vendeu, acabou. E não acabou. É aí que começa. É aí que começa. É isso. Então, isso é muito importante. A indicação por si só é maravilhosa, né? É sinal de que você fez um bom trabalho. Mas eu não posso viver de indicação. Indicação ela tem que ser um bônus, ela tem que ser um plus. Sinal de que você trabalhou bem, seu cliente te indicou. Inclusive, existe estratégia para você receber mais indicações também. Muita coisa Isso aí boa. que você ensina também na sua mentoria. Com certeza. Lá na mentoria eu ensino como como você faz para receber indicação todos os dias. De novo, eu não posso viver só de indicação. Ele é mais uma forma de eu vender. Mas é muito importante que eu tenha uma diversidade de funis para que o cliente entre todos os dias e eu consiga ter resultados maiores. Muito bom. Isso é um princípio até da economia, né? Quando os economistas, os investidores, eles vão falando sobre isso, né? Onde você vai investir energia financeira, você precisa investir em diversos lugares, senão você fica refém de um único e pode dar ruim. Então, se o corretor ou qualquer outra empresa depende só de um funil, né? Um lugar, você acaba ficando dependente dele. E no dia que aquele funil não estiver bom, aí você tem um dia mau. E aí você fica brincando, né? Um mês eu tô rico, um mês eu tô pobre. Um mês eu tô rico, um mês eu tô pobre. E é ruim, né? Porque te gera uma frustração, te gera uma ansiedade. Isso afeta a tua vida, isso afeta seu relacionamento, afeta seu casamento. Isso afeta tudo. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas o ideal é que não, né? O ideal é que não, exatamente. E é quem nunca, no sentido de todo mundo vai passar por esse processo. Aí tem uma virada. Sim. E aí eu te pergunto, todo mundo tem uma virada de vida aí na sua carreira. Qual foi a sua? Quando você falou assim, não dá pra ser mais assim. Chega. Olha, a minha virada foi positiva. Olha que interessante. A primeira vez que eu vendi 27 mil em um mês, eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero todo mês, é possível. O que eu tive que fazer pra chegar nesse resultado? Deixa eu ver aqui um método. Exatamente isso. Eu falei, é isso que eu quero. Foi ali que eu falei, não aceito vender pouco. Não aceito vender pouco, é possível. Foi uma virada, assim, foi um impacto muito forte. Inclusive, eu tinha menos de um ano de carreira quando isso aconteceu. Mais ou menos ali uns 9 meses. E muitos deles são meus clientes até hoje. Que legal, Andresa. Caramba. Eu sou mentora de vendas, então eu tô escutando aqui você falou assim, gente, que lindo, é isso, Brasil, escuta o que ela tá falando, é real, a gente não pode ficar refém de um único canal, a gente precisa ter método pra fazer tudo isso, e eu tenho uma história muito legal pra compartilhar com você e com vocês que estão assistindo aí, que o meu método também nasceu dessa forma, eu vi é tudo isso, problema uba, né, empreender é sobre resolver problema, o plano de saúde veio de uma dor, sim. E aí
Tem uns que vão reclamar, outros vão resolver. E aí eu também analisei, eu falei, caramba, a gente tá tendo um processo aqui muito legal que o meu cliente não tá conseguindo contornar. Deixa eu ver o que que eu tô fazendo que eu vou conseguir transmitir isso para o meu cliente. Aí eu analisei todo o meu processo e eu falei, tem um método aqui. Então foi assim com você também. Exatamente isso. Que Eu legal. olhei, falei, coloquei no papel, então existe um processo, né? Hoje ele tá em um mapa mental, existe um processo, existe um caminho. Quando eu comecei, que eu entendi que eu tinha esse processo, eu comecei a passar ele para colegas próximos. Gente, é assim que dá certo. As pessoas começaram a aplicar e realmente dava certo. Claro que elas aplicavam em escala menor, porque não era algo que eu passava de forma tão explicativa como eu passo hoje. A partir daí, como mente de empreendedora, né? Você tem dinheirinho aqui, hein? Não, antes disso, antes de eu pensar em mentoria, eu pensei, eu vou ter a minha equipe. Porque se eu sei vender, eu sei ensinar pessoas a vender, eu vou ter a minha equipe. Então, foi assim que nasceu a minha corretora. Né? Então, hoje eu pego pessoas que muitas vezes nem sabem o que é um plano de saúde e ensino essas pessoas a venderem. E aí, a partir disso, hoje já tem 5 anos que eu ensino corretores, nasceu a mentoria. Eu falei, calma, eu posso ajudar pessoas que não estão perto de mim. Pessoas que já têm a própria corretora, mas querem aumentar o resultado e estão travados por algum motivo. E aí nasceu a mentoria. Então, hoje eu atendo corretores em todo o Brasil, levando essa metodologia e fazendo com que eles tenham resultado. Inclusive, o método eu chamo de corretor extraordinário. Maravilhoso. Que é assim que eu quero que o seu cliente se refira a você. Quando ele for te indicar, eu quero que ele diga, eu tenho um corretor extraordinário, você tem que fazer com ele. Muito bom. E qual foi a lacuna que você percebeu que existia ali nesse mercado? Você falou assim, tem um espaço vazio aqui que eu consigo entrar. Qual foi essa lacuna? Foi exatamente na falta de alguém para direcionar. Na mesma dor que eu tive lá no começo, ninguém tá me dizendo qual é o caminho, como que eu faço, qual é o passo a passo mastigado. Porque eu já sei o que é o produto, mas como que eu faço para chegar no meu cliente? Fala então, Andresa, fala isso aqui pra câmera, porque são poucas as pessoas que entregam o ouro, né? Tem muita mentoria por aí que fala que vai entregar, mas não entrega. Né? Então fala aqui com riqueza de detalhes qual é o diferencial, o que levou você a criar esse produto, para que o pessoal possa entender o porquê que você é a melhor escolha para eles. Corretor, aqui no Corretor Extraordinário você vai ter todo passo a passo para entender aonde está o seu cliente ideal, porque plano de saúde a gente não vende para todo mundo. E a gente tem um público. Como você faz para se conectar, para se comunicar com esse público e que ele saiba que você é o corretor ideal para fazer o plano. Para que você conduza ele, não só agora, mas ao longo dos anos, porque a gente sabe que você vai revender muitas vezes para o seu cliente. E se você não está revendendo hoje, pode ter certeza que tem muito dinheiro aí no seu WhatsApp que você está deixando na mesa. Muito bom. Vou até bater palma. Muito bom, é sobre isso. É sobre isso, é sobre entender onde tem um espaço vazio, o que tem que ser feito, que tudo tem processo. E nesse processo, quando você visualizou ali, Andresa, tem um método aqui. Você sentiu dificuldade para você mesmo aplicar? Você em algum momento falou assim, cara, eu tô errando nisso aqui. Eu imagino que deve ter acontecido. Como é que foi isso para você se auto-liderar nesse lugar? O método ele já existia, o processo já estava sendo aplicado. Ele só foi para o papel depois que ele estava sendo aplicado. Ajustes são feitos o tempo inteiro, porque pessoas mudam e a gente lida com pessoas. Eu vendo para pessoas. Da mesma forma que pessoas compram de pessoas. Então, isso é muito importante. Não é sobre vender, é sobre entender comportamentos. E comportamentos mudam. Então, o método ele é constantemente atualizado. Porque pessoas mudam o pensamento, mudam a forma de agir, mudam a forma de comprar. E eu estou sempre trazendo essa adaptação. Porque a gente tem que se manter em crescimento. O meu objetivo não é me manter constante. É constante crescimento. Muito bom. E qual é a maior desculpa que você escuta aí dos corretores que chegam para você, viram seus mentorados, eles estão normalmente declarando, falando o que de desculpa por aí, por falta de resultado? Antes de chegar, eles dizem, não tenho cliente, não sei como chegar até o cliente, né? E tem, sabe aquela sensação de frustração? Parece que eu estou procrastinando, mas na verdade é falta de direcionamento.
e fica naquela coisa de, cara, mas eu não tenho cliente, o mercado tá ruim, o mercado tá muito ruim. Tá ruim pra quem? Tá ruim pra quem não sabe chegar no cliente ideal, pra quem não sabe o que fazer. Mas geralmente a culpa é do mercado. A culpa dificilmente vem de mim, né? Mas quando chega com esse nível de consciência, sempre vem na captação. Então eu não sei como chegar no cliente. Aí a pessoa fala que tá com problema em outra coisa e você percebe que tá com problema lá na prospecção, não tá sabendo prospectar. Muitas vezes. Hoje mesmo. Hoje eu ouvi. Perguntei, né, qual tá sendo o seu maior desafio? Ah, meu desafio é fechamento. Tá, vamos destrinchar isso um pouquinho. Quantas propostas você enviou hoje? Nenhuma. Ontem? Nenhuma. Antes de ontem? 2. Seu problema não é fechamento. Seu problema tá na captação. Porque se eu não tenho cliente, se eu não tô mandando cotação para esse cliente, se a coisa tá morna, seu problema não é fechamento. Eu não tenho como fechar uma coisa que nem iniciou. Seu problema tá na captação. Na captação. E aí, depois que eu sei como captar cliente, aí eu tenho que pensar na abordagem. Como que eu encanto esse cliente? Como é que eu mostro para ele que eu sou a pessoa certa? Como que eu mostro para ele que eu sei o que eu tô fazendo? E aí é uma condução. Vou te dizer que o fechamento, ele é consequência de uma condução bem feita. O fechamento, ele vai acontecer, ele faz parte do processo. Mas a culpa não é do fechamento, mas é ele que paga a conta, né? É. Ele, na verdade, eu penso assim como se fosse uma árvore, né? O fruto é o último. Sim. E às vezes a gente tá errando na plantação, tá plantando no solo errado, e não tá adubando, e não tá fazendo o que tem que ser feito, e a gente quer o fruto, não tá plantando. Como é que você quer colher se você nem planta? É verdade. E às vezes as pessoas não têm essa consciência. Elas ficam sentadas pedindo a Deus para algum cliente indicar elas. Só que isso não traz previsibilidade. Gente, indicação é maravilhoso. Eu adoro receber uma indicação, tá? Mas ela é plus. O meu método não pode... A minha venda não pode depender da indicação. Ele tem que ser mais uma ferramenta. É possível vender todo dia? Todo dia é possível, muito possível. Muito É bom. o objetivo, inclusive, né? Como vender todos os dias com qualidade de vida, com qualidade de tempo. É absolutamente possível. Totalmente possível. Um sonho. E é o sonho da maioria dos corretores que ainda não alcançaram esse feito na vida deles. Sim, Muito é bom. possível. É uma questão, claro, numérica, métrica, tá? Vendedor tem que saber fazer as métricas. E se você souber fazer certinho, e isso a gente conduz na mentoria, te digo como fazer, quanto fazer, qual é a quantidade que você precisa fazer. Então, eu te dou esse passo a passo pronto para que você consiga atingir e fazer isso. Então, o teu corretor não tem desculpa. Não tem desculpa. Só não tem resultado se não aplicar. Não tem resultado quem não aplica. Entendi. É porque tem muita gente que fala assim, não dá, né? Até dentro da própria mentoria, a gente encontra alguns mentorados que falam, não é possível, tá difícil. E eu sempre falo assim, se tem alguém fazendo, né? Olha pro lado, como é que tá o mercado? O mercado vai te dizer, tem alguém fazendo? É possível. Então, você vai estar de qual lado? O que reclama ou o que resolve? Pois é, escolha um lado que resolve, porque é possível. Claro, você vai concordar comigo, que tem meses que são mais desafiadores. Não significa que é impossível, significa que ele é mais desafiador. E aí entram os números. Porque se ele tá um pouquinho mais desafiador, eu tenho que aumentar os meus números, eu tenho que mudar. Eu tenho que entender qual é a etapa do processo que precisa ser mexida. Nem sempre é aumentar volume. Às vezes eu só preciso acertar o público. Exatamente isso. Exatamente isso. Ou eu digo que um momento de crise, até falando de crise como nós enfrentamos crises o tempo inteiro. Sim. Um momento de crise, às vezes no próprio país, não é que é uma crise em si. Na verdade, é só troca de riqueza. Tá saindo de uma mão e indo para outra. Enquanto um tá em crise, o outro tá vendendo. Então, para onde você vai jogar agora? O legal de ter uma carteira de diversos produtos, né, que é o que você estava falando comigo, você vende um plano de saúde, mas você é corretora acima de tudo, então você vende, agora tá vendendo mais seguro de carro, então vamos focar aqui, porque o que importa é tá vendendo todos os dias, ter uma consistência ali. Tô entendendo certo? Sim, nem todo corretor de saúde, ele tem outros produtos, tá? Uhum. Porque existem alguns corretores de saúde que eles trabalham para uma outra empresa, para uma outra plataforma, uma concessionária, e eles ficam muito focados no saúde. Se
eu tô falando de uma pessoa que tem possibilidade de diversificar o tipo de seguro, isso é maravilhoso, é o mundo ideal. Mas se o meu foco é exclusivamente saúde, isso se aplica para o que você falou. Por quê? Se eu tô com um público-alvo que na crise caiu, com certeza existe um outro público que subiu. Então eu posso migrar para esse público, eu não preciso ficar presa. Muito pelo contrário, eu tenho essa possibilidade. Eu não preciso vender só para médico, por exemplo. Eu posso vender para o médico, para o advogado, para o engenheiro, para o fisioterapeuta. Eu tenho diversidade. É claro que quanto mais eu nicho, aí eu posso dizer que eu sou um especialista naquele nicho. Isso é bom, mas eu não preciso ter um único tipo de público. Eu consigo ter uma diversidade e é uma grande beleza do nosso mercado. Porque você consegue se adaptar ao momento. E não importa a crise, não importa qual é a crise, todo mundo se preocupa com a saúde o tempo inteiro. Inclusive, planos de saúde tá dentro dos maiores desejos do brasileiro. Tá ali no top 5. Junto com casa própria, carro, segurança, liberdade financeira, né? Então tem uma estabilidade financeira. E o plano de saúde está entre eles. Eu deixei por último de propósito, mas ele não é o último. Se eu não me engano, é o terceiro. Todo mundo quer fazer um plano de saúde. Nem todo mundo pode pagar por ele. E a gente não vende para todo mundo. Eu não ensino a vender para todo mundo. Tá, tudo bem. Porque ninguém vende para todo mundo. Você tem um público específico para isso. E você precisa se comunicar com esse público. Muito bom. Então, quando o corretor não tá ali vendendo, ele com certeza tá com erro também nessa comunicação. Com certeza. Com certeza. É importante eu saber com quem eu quero falar, porque é diferente. Cada pessoa, ela tem uma maneira de ser abordada. Só que quando eu falo de público ideal, de cliente ideal, eu tenho o pensamento de pessoas semelhantes, elas têm comportamentos semelhantes. E aí, se eu começo a me especializar num determinado tipo de público, eu me destaco com ele, porque eu sei como me comportar. Então, venda é um conjunto de técnica e comportamento e mentalidade. Porque eu sou aquilo que eu acredito ser. E aí, Andresa, agora me conta uma história de um corretor que chegou para você para fazer a mentoria. Como que ele chegou? Um case aí pra gente. Vou contar um case que tá fazendo muito sucesso, tá? Que foi a Larissa. E minha xará? Sua xará, tá vendo? Nome forte, nome de quem faz acontecer. E foi exatamente o caso dela. A Larissa chegou, já tinha um resultado legal, vendia ali, tinha mês que vendia 7, tinha mês que vendia 9, já tinha conseguido bater um pouquinho mais de 10, por volta de 11 mil, mas sempre nesse vai e volta, vai e volta. Tinha mês que era bom, tinha mês que era ruim. Conversei com a Larissa, entrou pra mentoria, falou, Andresa, vou entrar, tá tudo certo, é o que eu preciso. Com 20 dias, a Larissa fez 21 mil reais. Caramba. Depois ela fez um pouquinho mais do que isso, ela fechou o mês com mais ou menos 26. No mês seguinte, 31.500. No mês seguinte, 34 mil. No mês seguinte, ela caiu um pouquinho, gente, ela fez 29.500. Porque ela tirou uns diazinhos pra descansar e deu uma mexida no resultado dela. E agora ela tá com 18 dias, né? A gente tá no dia 18 hoje, já tem 22 mil vendido. Então, foi um caso muito bonito de uma pessoa que fez o que tinha que fazer, sem reclamar, sem questionar. Ela seguiu passo a passo, me mandava mensagem, Andresa, vê se tá bom, é isso aqui, o que eu mudo? Tô com essa situação, o que eu faço, o que eu falo? Ela seguiu à risca. E tá aí, num sucesso, com muita felicidade, num crescimento. A gente tá sempre fazendo alinhamento, ajustando e já combinamos o próximo passo rumo ao próximo objetivo, chegar aos 40, chegar aos 50 mil, porque são absolutamente possíveis. Muito bom. Que case, hein? Que case. E qual foi a principal, assim, chave ou comportamento, hábito que a Larissa mudou, que fez total diferença lá no resultado? Primeiro, consistência em abordar clientes e saber como abordar. Porque o que acontecia? Ela recebia lead da concessionária, vendia para alguns leads, fazia um tráfegozinho pequeno, mas nada tão direcionado. Então, atendia às vezes clientes de ticket muito baixo, clientes que queriam preço, mas não sumiam, não respondiam mais, não tinham nível de comprometimento, tá?
Então, a gente ajustou essa etapa. Hoje ela sabe como receber esse lead com mais qualidade. Hoje ela sabe como fazer com que os clientes indiquem mais o trabalho dela. E o principal, ela vai ativamente até os clientes. Então, essa foi a grande virada, que é o que a gente fala e realmente prova. Faz a diferença. Faz a diferença. Caramba. E qual é a fala dela agora? Que ela tinha, com certeza chegou com algum, não dá certo, ou tá ruim aqui. Como que ela tá agora se comunicando? Ela sabia que era possível. A Larissa foi uma pessoa que tinha um nível de consciência muito alto. Ela sabia que era possível, ela não sabia como. Agora ela só me fala assim, o que eu faço para ir pro próximo nível. Muito bom, muito E é bom. maravilhoso, porque quando você pega uma pessoa que tem esse nível de consciência, que é só seguir a risca, se comprometer, fazer, dá certo. Eu acho que isso aí é de Larissa mesmo, hein? de Larissa, Porque eu falo viu? assim, olha, quem acaba sendo liderando bem, foi bem liderado. Sim. Então, eu sempre falava, cara, meu líder pode falar, se ele falar assim, planta bananeira, fica de cabeça para baixo que isso faz vender, eu falo, é isso que eu vou fazer. Sim. Acabou. E aí eu sempre falo, primeiro, quando eu te der algum comando, alguma orientação, faz. Se não der certo, você reclama comigo e a gente contorna. Mas primeiro faz. É exatamente Então isso. é isso. Foi lá, aplicou e o resultado veio. Exatamente isso. É claro que, não funcionou pra mim porque... Por quê? Traz pra mim pra eu ver esse porquê. Vamos fazer alguns ajustes. É por isso que a gente tem alguns encontros individuais e em grupo. Os individuais é exatamente pra isso, pra eu trabalhar você. O que você fez que não deu o resultado que a gente esperava? Por quê? Porque tudo que eu passo tá validado, tudo que eu passo tá testado. Então, às vezes, é uma frase, é uma palavra que foi colocada diferente, a gente ajusta para que ela traga resultado. Legal. E, Andresa, a sua mentoria é indicada para qual perfil de corretor? Porque tem diversos corretores nos assistindo agora. E às vezes ele fala assim, será que eu estou no momento? Não estou? Então ele é voltado para qual perfil de corretor, qual momento que esse corretor precisa estar para fazer parte dessa mentoria e ter esses resultados? Para entrar aqui na mentoria, corretor, é importante que você já saiba sobre o produto. Então aqui entra o corretor que está no intermediário para o avançado, já sei o que eu vendo, já conheço, tenho propriedade daquilo que eu vendo, mas hoje eu não tenho o resultado que eu gostaria. Ou eu tenho um resultado que está flutuando, ou eu quero aumentar e estou travado nesse número. Então, a mentoria é para você, para a gente ajustar o teu processo comercial. Andresa, estou começando agora, a mentoria é para mim? Eu tenho outros programas que vão se encaixar melhor para o seu momento. A mentoria é importante que você já tenha um passo a mais. Muito bom. E essa pessoa que está começando, você tem outros programas, você consegue falar um pouquinho qual seria um programa que ela poderia, por exemplo, fazer com você? É um curso online? O que seria? A gente tem o plano de voo do corretor, que o nome é bem intuitivo. A ideia é que a gente consiga fazer com que você tenha um crescimento. Como que funciona? Você vai ter um material gravado, mas você também vai ter uma oportunidade de estar ao vivo comigo e tirar as suas dúvidas. Então, além de ter o conteúdo, é um conteúdo que eu estou atualizando com frequência, você tem esse contato para que a gente possa realmente escalar teu resultado também. É um contato menor do que a mentoria, tá? Mas é um contato muito rico que vai fazer com que você consiga chegar no resultado ideal para dar o próximo passo, que é a mentoria. Muito bom. Excelente. E aí, o cara, eu imagino que deve ter algumas pessoas aqui nos assistindo pensando, tá, eu tô redondo para entrar na mentoria, mas eu tenho as minhas queixas e eu quero ter esse resultado que essa menina teve aí, que a Larissa teve. É possível bater esse resultado em um mês, entrando agora? Você já teve alguém que aconteceu isso, que fazendo... O caso da Larissa, não sei há quanto tempo ela já estava te acompanhando, ou caiu ali meio que de paraquedas na sua mentoria, caiu para você e ela já foi aplicando. Então, assim, é super possível essa pessoa que chegar para você na mentoria e no primeiro mês ela ter esse resultado? A Larissa teve nos primeiros 20 dias, tá? Foi de fato, ela entrou e teve nos primeiros 20 dias. Todo mundo faz isso? Infelizmente não. Por quê? Porque nem todo mundo segue o passo a passo como a Larissa seguiu. É possível fazer isso no primeiro mês? Absolutamente possível, mas você precisa se comprometer com o processo e fazer exatamente o que eu trago para você. Assim como a Larissa, outras pessoas também já fizeram, tá? E vem numa crescente muito boa. A gente tem, por exemplo, o caso do David, vou te contar também.
O David, quando ele chegou, ele vendia na faixa de R$6.000. Hoje a gente tem depoimentos gravados. Em 5 meses ele bateu 43 mil, 2 meses depois ele bateu 72. Então foi um crescimento muito bom, sozinho, tá? O David fez isso sozinho. Quando ele chegou, ele era só um corretor sozinho, era ele, foi crescendo. Hoje ele tem mais ou menos 5 corretores trabalhando junto com ele. E era um projeto, a gente construiu isso junto também. Então, se a pessoa quiser montar uma equipe, você também ajuda? Com muita certeza. Eu vou ficar muito feliz em ver esse crescimento. É muito gostoso você ver pessoas se desenvolvendo. E qual o melhor momento para se montar uma equipe? Porque chega um momento que você tem ali, você lida com 24 horas do dia. Você já tá botando energia. Você falou assim, cheguei no meu limite. Então, qual é esse diagnóstico para o corretor saber assim, agora é a hora? Isso é muito individual. Isso é muito individual e é um acompanhamento. Primeiro, a pessoa tem que ter o desejo. É isso que você quer? Porque nem todo mundo quer. E tá tudo bem. Se não é o seu desejo, a gente não vai forçar para que isso aconteça. O importante é que você tenha essa satisfação. Mas se esse é o seu desejo, eu vou te orientar no caminho, qual é o momento em que você vai trazer uma pessoa para te ajudar, onde você vai trazer uma pessoa para poder vender para você. Então, essa orientação ocorre, tá? O primeiro passo, você tem que entender o processo e aplicar o processo, porque a pessoa vai replicar aquilo que você faz. Afinal de contas, você é o modelo. Como líder, você sabe disso. Se você faz errado, ele vai repetir seu erro. Então, é importante que você saiba o processo para que isso aconteça. E aí, o tempo, ele é muito individual. Muito individual. Tem pessoas que já entram com esse objetivo. Tem pessoas que já entram nesse time. Então, a gente já entra ajustando. Que legal. Então, você analisa, acima de tudo, a pessoa entrou, você analisa qual é o melhor caminho. Porque tem muito método, muita mentoria que é muito fechada, né? Então, assim, você tá já acima aqui, talvez não faz sentido. Não, você adapta. Então, se você já tá no ponto de ter equipe, o foco é produtividade, recorrência, previsibilidade. E aí você faz em diferentes esferas, desde que ele seja uma pessoa consciente, já esteja ali no intermediário para o avançado mesmo. Com certeza. É por isso que lá dentro da mentoria eu trago 2 situações. Você tem um momento em grupo, e naturalmente a gente vai falar de metodologia, tem um momento de ambiente, tirar dúvida, você cria relacionamento, porque ambiente é tudo, né? Ambiente é tudo. Já dizia a nossa mãe, me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. E ela estava muito certa e é uma verdade. Então, quando eu ando perto de pessoas que têm um objetivo, que têm propósito, que têm movimento e que têm resultado, a minha chance de ter resultado é muito maior. Então, o ambiente ele é muito poderoso. Então, a gente tem esse momento em grupo e a gente tem momentos individuais. E no individual eu trabalho você. Então, a primeira coisa que a gente faz quando alguém entra na mentoria é marcar uma reunião estratégica para eu entender o seu momento e montar o seu plano de ação. E o seu plano de ação não é igual a das outras pessoas, porque o seu tempo é diferente, a sua rotina é diferente, a sua necessidade é diferente. Então, eu olho para você como pessoa, para que a gente possa fazer o que vai se adequar para que você tenha resultado. Então, não é engessado, nem pode ser engessado. Muito bom. É isso. Porque a gente às vezes fica pensando, né? Tanto curso por aí, tanta mentoria por aí. A gente precisa falar disso porque, infelizmente, no nosso mercado de mentoria está acontecendo como aconteceu com os coaches. Estão banalizando. Infelizmente, isso é algo que está acontecendo. Mas existem mentores muito sérios no mercado, como eu, como você. E a gente precisa trazer qual é a diferenciação do nosso produto, do nosso negócio. E uma dessas diferenciações é o que você falou. Trazer essa personalização na entrega. Entender que, por mais que possa ser uma mentoria em grupo, você tem que tratar um caso diferente, com individualidade. Que bacana, Andresa. E isso faz toda a diferença na hora do resultado de todo mundo, né? Com certeza. Eu acho que vai além do seguir um passo a passo, mas é enxergar a pessoa por trás do que está sendo aplicado. Isso faz toda a diferença e é o direcionamento. O direcionamento não é todo mundo seguir na mesma direção, mas é seguir naquilo que vai fazer sentido pra você. Isso é ser mentor. Exatamente. Muito Exatamente. bom. E vamos falar um pouquinho de mentalidade, então, porque você falou pontos muito bacanas, assim, para alcançar esse objetivo, ela tem que querer. Sim. Ela tem que estar determinada, ela tem que estar decidida. Então, qual foi a mentalidade, Andresa, que você precisou ter para ser essa Andresa que está aqui na minha frente de resultado? Porque você hoje, para mim, é um livro na página 300. Só que tem gente que tá lá na página 50, né? E aí,
a gente quer colocar todo mundo na mesma página, mas a gente sabe que são fases e momentos diferentes. E um dos pontos que levam as pessoas para um outro nível é a virada de chave aqui. Então me fala um pouquinho do drive mental da Andresa, como que você pensa sobre hábito, visão, que faz com que você continue avançando com constante crescimento. Primeiro, o sucesso é uma decisão. Só que é uma decisão diária. Todo dia você precisa decidir fazer dar certo. Não é que todo dia vai ser perfeito. Todo mundo tem desafios. E constantemente, quem me segue no Instagram, constantemente eu trago os meus desafios. Porque eu sou um ser humano como todo mundo, né? E de vez em quando o desafio vem. Então a gente tá aqui para superá-los. Mas primeira coisa é decidir ter sucesso. Porque quando você toma uma decisão, você faz o que precisa ser feito. Não necessariamente é porque eu gosto, ou porque é confortável, é porque precisa ser feito e vai me levar para o meu objetivo final. E aí, junto com a decisão, tem que ter a clareza. Qual é o meu objetivo? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu quero aumentar o meu resultado? Por que eu quero vender mais? Não é só pela venda e não é só pelo dinheiro. É claro, gente, é claro que o dinheiro é maravilhoso. Mas por quê? Porque ele me proporciona a oportunidade de ter experiências. O dinheiro, ele é um meio para um fim. Mas, Larissa, hoje tudo é movido a dinheiro. Se eu quero viajar, eu preciso de dinheiro. Ele é o meio pagar. de tudo, praticamente. Pois é. Se eu quero comer bem, se eu quero ir num restaurante, eu quero escolher. Mas escolher pelo prato, não é pelo preço. Eu preciso estar confortável para isso. Então, é sim ter comprometimento com o seu propósito, com o seu objetivo. Por que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz? Eu faço o que eu faço, primeiro, por mim, pela minha família, pela experiência que eu quero proporcionar a eles. É muito bom poder viajar, eu amo, eu sou apaixonada, vocês vão me ver viajando com frequência, porque é por isso que eu faço o que eu faço. Qualidade de vida, superação e, acima de tudo, poder levar oportunidade para outras pessoas também. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso me preenche. Isso faz todos os dias com que eu saiba que eu estou no caminho certo. Porque eu olho e eu vejo que vidas foram transformadas a partir do que eu faço. Podia te contar várias histórias maravilhosas aqui. Mas é muito forte olhar e falar assim, caramba, olha onde essa pessoa tá. Isso é maravilhoso. E quanto mais as pessoas tiverem esse tipo de visão, eu quero ver o outro crescer também, melhor fica para todo mundo. Melhor fica para todo mundo. Teve algum momento que a Andresa Teixeira pensou em desistir? Sim, com certeza. Todo mundo sabe que eu tenho um bebê. São 2 aninhos. Meu filho foi muito planejado, muito querido. É uma história longa, mas é um propósito para mim. E já aconteceu dele tá dodóizinho, né? Tá doentinho. E preciso cuidar. E eu ter que me dividir e pensar. Com certeza. Mas assim, toda vez que eu pensei, alguém vinha me dizer, Deus me mostrava, né? Você tá no caminho, continua. Era alguém que vinha me dizer obrigada, era alguém que me mandava um print, olha o que eu vendi, olha o que eu fiz. Mas, claro que já aconteceu. E quando a gente tá nesse lugar de realmente poder impactar a vida de outra pessoa, quando a gente pensa em desistir, a gente tem que olhar pra isso também, né? Se eu parar aqui, quantas pessoas vão deixar de acessar quantas pessoas que já acessaram, mas ainda não alcançaram totalmente a independência, até emocional, elas ainda precisam muito da minha ajuda, porque elas não têm aquela automotivação, estar ali todos os dias. E se eu parar? Como vai ficar a vida dessas pessoas? Fora a vida da nossa família, né? Fora a nossa. Acho que é uma questão muito forte da gente, de você se sentir preenchido também. Porque antes de fazer pelo outro, isso é muito forte. Antes de fazer pelo outro, você precisa fazer por você. Porque é você quem vai estar ali. E aí o outro vai vindo. Então você vai cuidando conforme você também tá cheio, preenchido. Isso é muito importante. Não é só pelo outro, mas é um conjunto de coisas. E aí no fim você tem um bem maior. Faz mais dinheiro quem ajuda mais pessoas. Depois que eu aprendi isso, isso transformou a minha vida. É verdade. E o que você vende
produto final, né, que você e os seus corretores vendem, realmente impacta a vida das pessoas. Sim. E o corretor também impacta a vida do cliente dele. E essa visão é importante, porque isso serve para ele. Quanto mais clientes ele ajuda a ter um plano que é justo, que vai cobrir no momento de necessidade, um plano que vai entregar o que promete, um plano que ele sabe que vai estar bem assistido. Olha o tamanho do impacto que o corretor tem na vida do cliente. O cliente está colocando na mão do corretor a coisa mais valiosa que ele tem, a saúde dele. E é muito importante que o corretor tenha consciência desse impacto que ele está gerando. Nesse mercado, existem muitos corretores que estão só pelo dinheiro e que não avançam por conta disso? Você já viu esses casos? Sim, com certeza. São muitos casos de pessoas que engessam, fazem um atendimento no automático. E aí, oi, tudo bem? Boa tarde. Quais são as idades? Tem CNPJ? Não tem? Qual é a profissão? E tá olhando, sabe, pro nada. Tá bom, vou te mandar aí uma cotação. E caramba! E cadê o porquê? Por que o cliente está procurando uma troca? Por que ele precisa desse plano? O que levou ele a procurar um plano de saúde nesse momento? Cadê essas respostas? Por que ele vai fechar? Aí o cliente vai, o corretor vai, manda uma cotação. Eu nem gosto desse termo, meus alunos sabem, os mentorados sabem. Mas aqui eu vou usar. Manda uma cotação, manda o mais barato, porque ele mediu talvez pelo bolso dele ou pelo que ele acha, tá? E depois reclama que o cliente sumiu. Mas cadê? Cadê a conexão? Cadê o porquê do cliente? Então, se você entra no automático, isso vai fazer com que a coisa não flua. E aí você entra no desespero. Do caramba, eu preciso vender a qualquer custo. E o cliente, ele sente o desespero. E ninguém gosta de comprar de uma pessoa desesperada. Porque quando você está desesperado, significa que você não tem sucesso. Exatamente. E você vai colocar a tua vida na mão de alguém desesperado, que vai te vender qualquer coisa? Não vai. Então, você sair desse automático é muito importante, porque a pessoa do outro lado sente. E o seu trabalho como corretor é impactar positivamente a vida dessa pessoa. Você está cuidando da saúde dela. Você está cuidando da saúde da família dela. Então, o seu papel é muito importante. E é por isso que eu estou trazendo essa visão aqui. Porque se você, corretor, não sabia disso ainda, a partir de agora você sabe. Você está aqui para impactar, para cuidar da vida do seu cliente. Então, faça isso com dedicação, com comprometimento, porque aí o seu sucesso vai vir junto. Acredita no seu produto, acredita no impacto que gera. É muito importante também acreditar, né? Porque quando a gente vende algo ou que não entende, não acredita, não acontece a venda. Não acontece. É verdade. Venda sobre pessoas, né? Então é conexão, é entender de fato que você não quer vender qualquer coisa. Eu quero vender o que é melhor para você. É isso. E interessante, agora me veio à mente, tá tendo uma crescente de IA, eu já até vi algumas IAs de fazer atendimento, eu não sei como que tá de fato no seu mercado. A IA tá impactando, Andresa, tanto assim, não tá? Tem alguma ameaça no mercado aí por conta desse crescimento, que faz com que o corretor tenha que ser cada vez mais, assim, personalizado, ou ainda não chegou, tá muito distante dessa realidade? Chegou. Claro que chegou, mas o corretor que está preparado está usando a IA a seu favor, viu? Porque ela pode ser uma grande parceira, pode te ajudar. A IA, ela precisa de um comando. E se você sabe fazer esse comando da maneira certa, vai virar mais venda para você. Porque é isso, gente, é somar. A gente tem que usar a tecnologia para somar. E existem várias ferramentas que estão ajudando bastante o corretor. Bastante mesmo. Muito bom. E a gente vai caminhando para o final, Andresa. E eu sempre gosto de finalizar aqui com uma mensagem que você vai deixar para o seu público. Uma mensagem marcante ou uma mensagem de esperança, uma mensagem de decisão. Estamos aí numa virada de ano. Então tem muita gente agora fazendo planejamentos. E muitas das vezes esses planejamentos a pessoa não segue. Então, qual mensagem que você deixa para esse corretor que está assistindo e que quer avançar, precisa avançar, não sabe para onde ir, está perdido? Fala aqui para essa câmera, bem olho no olho para ele. Corretor, eu já te falei e vou repetir. Sucesso é uma decisão. Se você está cansado dessa vida, dessa procrastinação, dessa falta de resultado, se você está cansado de querer realizar coisas e não poder,
Você precisa mudar. Você precisa decidir avançar. Você precisa fazer diferente. Quais são os sims que você quer dar em 2026? Quais são as conquistas que você quer realizar? Quais são os sonhos que você quer tirar do papel? Muito bom. Tudo isso depende de uma decisão, né, Andresa? Com certeza. É uma decisão de fazer diferente, é uma decisão de caminhar com quem sabe chegar aonde você quer. É isso. Muito bom. Que socão no estômago. Maravilhosa. Andresa, que honra ter te recebido aqui. Muito obrigada, tá? Por ter vindo. Entregou pra caramba. E agora, onde essas pessoas te encontram? Deixa aí tuas redes sociais pro pessoal te encontrar. Obrigada, Larissa. Foi um prazer estar aqui. Muito bom, uma troca muito rica. Para me encontrar, me sigam no Instagram. Meu Instagram é Andresa, com 2 E, Andresa Teixeira, _. Lá você vai me encontrar como mentora de planos de saúde. Muito conteúdo bom para vocês já colocarem em prática. Inclusive, Larissa, hoje teve gente que fez uma reunião com uma equipe e falou que já teve resultado só usando as dicas que eu deixo lá no Instagram. Maravilhoso. É sobre isso. 2026 tá aí. Vamos fazer o nosso planejamento, mas decidir seguir esse planejamento. Então, o corretor já sabe, se você quer viver um 2026 diferente, você precisa decidir. E tomar a decisão de avançar na sua carreira com uma mentora como a Andresa, com certeza vai mudar o jogo, vai fazer com que você alcance esses objetivos. Então, procura ela lá no Instagram, já se inscreve na mentoria, se conecta com essa mulher e senta na mesa certa, porque sentar na mesa certa muda o jogo, né, Andresa? Com toda Foi certeza. isso que a gente investiu na nossa carreira e é por isso que nós estamos aqui. O resultado, ele se explica, o resultado não é por acaso e é isso que a gente defende e prega aqui na Fontanes Filmes. Foi muito bom receber você com essa mentalidade de sucesso, que é a mesma mentalidade que a gente carrega. Muito bom. E esse foi mais um episódio, onde você me encontra também. Você me encontra nas redes sociais, @LarissaFontanes, sou a mentora de vendas, que tá aí também para destravar, caso você ache que, vender por acaso, eu quero sair do improviso e ter método. Como a Andresa falou aqui, tudo é processo e é com processo que a gente constrói algo sólido, tá bom? Então esse foi mais um episódio do Fontanes Filmes Podcast e até a próxima.